Agenda. Peraí que tá gravando. Pronto. Eu vou pegar o e-mail de vocês, certo? Vou adicionar lá pelo Google Agenda. Vocês vão receber o e-mail do Google Agenda, dizendo assim, você Daniele quer participar da reunião com você. Vocês aceitam? E coloca sim. Quando coloca assim, já vai ficar na agenda de vocês, vai abrir o Google Agenda. E quando tiver a aula, vai alertar. 10 minutos antes, alerta. Aula de expressão gráfica, certo? Então, quando acabar a aula, eu vou fazer isso, para evitar, ok? Professora, Teve agora alguém... Ah, eu tô achando só interessante uma coisa, que só tá acontecendo na sua aula, porque nos outros professores não tá sendo assim. pois é, pois é. Eu acho Será que que... não é Não em sei alguma o que... configuração não aí, que mexeu? Deixa eu olhar se tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não. O organizador precisa participar primeiro. Não, se eu adicionar isso aqui, vocês não vão conseguir entrar. Não sei. Eu vou fazer isso, eu vou fazer pelo Google Agenda mesmo. Para ver se acaba esse negócio de tá pedindo para participar. Teve alguém que ficou sem a nota final, lá na nota da primeira prova? Todo mundo está com a nota? Eu estou. Eu vou dar uma olhada lá no final para ver se, que, tipo, pode ser que alguém não tenha enviado alguma atividade e aí eu não corrigi porque não tem atividade, né? Aí eu preciso botar um 0 lá para poder finalizar a nota. Eu vou dar uma olhada também nisso, certo? Vamos lá, vamos começar a aula de hoje, certo? Vou colocar aqui para apresentar. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. A aula de hoje é sobre perspectivas, tá? A aula passada a gente aprendeu as vistas ortográficas. O que é que são as vistas ortográficas? São as projeções dos objetos nos planos de projeção. Como foi para vocês? Vocês tiveram dificuldade em fazer as vistas? Mais ou menos. Mas eu tive sim. Teve? Eu conversei com a monitora, ela disse que apenas alguns alunos estão procurando ela para tirar dúvida. Gente, vocês procurem mais o recurso da monitoria, porque assim, ela é bem didática, e ela é bem acessível, é coisa que pelos WhatsApp mesmo vocês conseguem tirar dúvida, certo? Então, procurem mais esse recurso, porque ele é muito bom, né? Não conseguiu, a monitora explicou, não entendeu? Aí vem para mim, professora, não estou conseguindo, não estou entendendo. Vamos tentar marcar uma aula? Aí a gente tenta uma reunião no Google Meet para tentar tirar essa dúvida, caso a monitora não consiga, certo? Vamos lá, então voltando. Vistas ortográficas, os objetos, eles são projetados da maneira que ele realmente é. As imagens dos objetos são projetadas nos planos de projeção, não é isso?
perspectiva, que é o que a gente vai estudar hoje, os objetos são representados como eles são vistos pelo observador, com uma ilusão de profundidade, ou seja, nas vistas, para cada vista, a gente só desenhava duas dimensões. Por exemplo, vista frontal era largura e altura, né? Vista lateral direita ou esquerda era profundidade e altura. Aqui em perspectiva, a gente vai usar as três dimensões, largura, altura e profundidade. A gente vai desenhar o objeto como ele é visto pelo observador, certo? Então, existem, primeiro, qual é o conceito de perspectiva? É a forma de representação de um objeto da maneira como ele é visto por um observador em três dimensões, largura, altura e profundidade. Ou seja, a gente vai desenhar com as três dimensões, certo? Quais são os tipos mais utilizados, né, de perspectiva? É a perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. Na aula, eu vou mostrar a vocês o que é perspectiva isométrica e o que é perspectiva cavaleira. Vocês vão assistir a aula prática, certo? Da perspectiva isométrica e da perspectiva cavaleira, tá? Infelizmente, eu não tenho como dar essa aula prática aqui, então vocês vão assistir o vídeo. E também eu gravei também um vídeo com aula teórica, então vai ter essa aula aqui da teórica, vai ter outro vídeo de aula teórica e vai ter dois vídeos de aula, acho que são 2 vídeos da aula prática, acho que são 2, um para isométrica e outro para cavaleira, não me recordo bem. Certo? Então, vamos entender qual que é a diferença. Olhando para cá, tá? Nós vamos aprender, vocês vão aprender a desenhar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira. A perspectiva cônica, ela é bem mais complicada de se desenhar à mão, tá? Perspectiva cônica, ela é a maneira mais real de representar um objeto. Então, ela é mais desenhada no computador, tá? Então, à mão, a gente vai aprender a perspectiva isométrica e a perspectiva cônica. Qual a diferença entre elas? Vai ser esses ângulos aqui, ó. É a diferença entre elas. É o ângulo, certo? Que eu vou iniciar a minha figura e a maneira como ela vai ficar. Como eu vou ver Professor? cada um. Oi, pode falar. Pode perguntar. Alguém falou? Ah, vou aqui. Mas vocês escutaram o que eu falei? Eu estou escutando direito. Tá. Então, pode ser problema de internet lá dele. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Vamos começar pela isométrica. Qual é o conceito? Ela é resultado das... Oi? Me aceitar aí, Rafael. Tô ouvindo aí. De qualquer forma, essa aula está sendo gravada e eu vou colocar ela no SIGA, certo? Para quem travou, não está conseguindo, perdeu alguma coisa, então depois é só assistir de novo lá no SIGA, certo? Então, vamos lá. Conceito. Ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais. Quem lembra o que é projeção cilíndrica ortogonal? Na nossa primeira aula. Olhando aqui, ó, para essa imagem. Projeção cilíndrica ortogonal é aquela que os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele em verdadeira grandeza, certo? Projeta em verdadeira grandeza. Então, ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os três eixos de largura, altura e profundidade formem entre si ângulos iguais a 120 graus. Então, veja que x, y e z são os eixos isométricos. Por que isométricos? Porque a distância entre um e outro é igual, ou seja, 120 graus, certo? 3 vezes 120 dá 360, né? Então, aqui um círculo completo, uma volta é 360. Como são 3 eixos, 360 dividido por 3 dá 120. Então, a distância entre um eixo e outro é de 120 graus, certo?
Se eu desenhar com os eixos isométricos de 120 graus, como está aqui representado, eu vou ter que começar desenhando a minha figura de trás para frente. Ou eu vou desenhar a minha figura vendo a vista inferior. Vista inferior, acho que a aula passada eu falei isso. Vista inferior, ela é raramente utilizada. Tanto é que lá nas vistas ortográficas, a gente não desenha a vista inferior, porque não é necessário, certo? O que é ideal? Que eu desenhe vendo a vista superior. Por isso que esses eixos aqui com 120 graus, a gente vai fazer de uma maneira para que eu desenhe vendo a vista superior. Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço isso. Como é que eu vou desenhar a perspectiva? Eu desenho perspectiva através de linhas isométricas ou, se for preciso, linhas não isométricas, certo? O que é isso? São retas paralelas. Então, é muito importante aqui que vocês aprendam, vocês saibam desenhar retas paralelas, certo? Acho que foi na aula de planos, na aula de posição relativa de duas retas, que eu ensinei a desenhar retas paralelas. Então, é muito importante que, se vocês quiserem, podem voltar para aquela aula e aprendam a desenhar retas paralelas, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter os 3 eixos, largura, altura e profundidade, né? Cada um representando uma dimensão da minha imagem, da minha figura. Então, toda medida de largura eu vou desenhar paralela ao eixo das larguras. Toda medida de altura eu desenho paralela ao eixo das alturas. E toda medida de profundidade eu desenho paralela ao eixo das profundidades. Ou seja, se eu aprender a desenhar essas retas paralelas, certo? Que são as linhas isométricas, eu aprendo a desenhar a perspectiva isométrica, certo? O princípio é esse, gente, são retas paralelas. Eu vou estabelecer os 3 eixos, largura, altura e profundidade, e vou traçar retas paralelas a esses eixos. Quando for a medida de largura, eu faço paralela à medida de largura. Quando for a medida de altura, eu faço paralelo ao eixo das alturas. E assim vai, certo? Linhas não isométricas é quando eu tenho uma linha que não é paralela a nenhum dos eixos. Então, vai haver figuras que eu precise desenhar linhas não isométricas. Mas, no geral, né, todas as figuras são com linhas isométricas, paralelas. Eu acho que alguém entrou, deixa eu só olhar aqui. Não, ninguém entrou. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, Vamos lá. está. Perspectiva isométrica. Como é que eu construo uma perspectiva isométrica? Primeira coisa, lembra que eu falei que a gente precisa ver a vista superior, que é mais interessante desenhar vendo sempre a vista superior da figura, certo? Como é que eu vou fazer? Olhando para os 3 eixos, eu tenho aqui o eixo Y, X e Z. Para mim desenhar vendo a vista superior, o que é que eu vou fazer? A distância entre Z e Y, ou entre Z e X, é 120 graus, não é isso? Se eu desenhar com os 3 eixos de 120, eu vejo vista inferior. Para mim ver a vista superior, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar X e Y para cima dessa reta aqui, ó. Dessa reta em qual os 3 eixos estão partindo, aqui da origem, tá? Então, X e Y eu vou botar para cima. Como? A distância entre Z e Y não é 120 graus? Entre Z e essa original não é e essa reta auxiliar aqui não é 90 graus? Então, 120 menos 90 forma 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Então, se eu quiser ver a vista superior, esse ângulo aqui de 30 graus, eu vou fazer 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. Mesma coisa de Y e X, certo?
120 menos 90 é 30 graus. Então, como esse aqui é um ângulo de 30 graus, eu vou fazer ele para cima. Fazendo assim, eu vou desenhar vendo a vista superior do objeto, ok? Como vocês estão vendo aqui na imagem. Vejo a vista superior. Observe que aqui, ó, eu vejo, né? Ou eu desenho de trás, ou eu vejo a vista inferior, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser traçar os eixos isométricos. Eu vou traçar primeiro uma reta auxiliar, que essa reta não pertence ao desenho, eu vou apenas me basear por ela. Vou escolher a origem, certo? Vou escolher a origem e, a partir daí, eu vou traçar os eixos X, Y e Z. Z sempre vai ser esse eixo aqui, ó, de 90 graus, que é o eixo das alturas, certo? Para facilitar, sempre botem Z como 90 graus. E aí, para a direita e para a esquerda, eu vou escolher X e Y, certo? X vai ser o eixo das larguras e Y o eixo das... Aqui está comprimento, mas pode ser profundidade. Eu prefiro usar profundidade porque, às vezes, o pessoal confunde largura e comprimento, certo? Mas é a mesma coisa. Então, eu vou botar X como largura e Y como comprimento. Tanto faz eu botar para a direita ou para a esquerda. Qual vai ser a diferença? Se eu botar o eixo das profundidades para a direita, eu vou ver vista lateral direita. Se eu colocar o eixo das profundidades para a esquerda, eu vou ver a vista lateral esquerda. Numa perspectiva, a gente só vê 3 vistas: a frontal, lateral direita ou esquerda e a superior. Então, se eu vou querer ver vista lateral direita ou lateral esquerda, vai depender para onde eu vou colocar o eixo de X, se para a direita ou para a esquerda, certo? Então, aqui eu botei Z como eixo das alturas, X como largura e Y como profundidade. Então, eu vou ver vista frontal, vista superior e vista lateral direita. Por quê? Porque eu botei Y, a profundidade, aqui, ó, para a direita, certo? A vista que a perspectiva que a gente vai desenhar vai ser a mesma da aula passada, certo? A gente desenha a perspectiva a partir das vistas. Então, vai ser aquela mesma que a gente viu na aula passada, que vocês tiveram lá a aula, né? Para aprender. A gente desenha as vistas a partir da perspectiva e desenha a perspectiva a partir das vistas, certo? Então, eu comecei com as vistas porque é mais fácil. Hoje, vamos aprender a perspectiva, que ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar as vistas ortográficas da minha figura. Quando eu estiver olhando as vistas ortográficas da minha figura, eu vou analisar o seguinte: quais são as partes mais próximas do observador, tá? Olhando aqui para a vista frontal, eu vejo que a face 1 é mais próxima do que a 2. Como é que você sabe? Porque a face 1 tem linhas mais largas, certo? A face 1 tem linhas mais largas, ok? Aí, olhando para a vista lateral direita, toda ela é próxima do observador. Toda a face, né? A face 3 é toda próxima do observador. Então, ela é toda, né, mais próxima. Olhando para a vista superior, nós vamos ter 3, 4, 5 e 6. Qual é a mais próxima, gente? 4, 5 ou 6? 5. A 5. Por que a 5 é mais próxima do observador? Quando ele estiver olhando de cima, a face 5 aqui, ó, vai ser a mais alta. Então, vai ser a mais próxima dele, ó. Vai ser esse aqui, mais alto. Então, é a mais próxima. Depois vem a 4, depois vem a 6. Lá na imagem, lá na aula, eu ensinei a desenhar perspectiva isométrica a partir deste sólido envolvente, e eu acredito que a perspectiva cavaleiro eu fiz direto, sem esse sólido, certo? É opcional fazer sólido envolvente, você faz se quiser. Então, o que foi que eu fiz, o que foi feito aqui? Eu olhei, vamos voltar para a imagem, e me diga, quanto que é a largura máxima quanto que é a largura máxima dessa figura? Quanto é a largura máxima? Me digam aí. 3? 3. A largura máxima é 3.
certo? Quanto que é a altura máxima? 3 também. 3 também. E quanto que é a profundidade máxima? 6. 6. Vamos lá. A largura máxima está aqui, ó, gente. Para quem não entendeu, é 3, certo? Isso aqui é a medida de largura, então a largura máxima é 3. A altura máxima, ó, isso aqui são as medidas de altura. Também é 3, certo? A altura máxima é 3. E a profundidade máxima, isso aqui são medidas de profundidade, é 6, certo? Para quem não entendeu, então, largura máxima 3, altura máxima 3, profundidade máxima 3. Ok? Então, está aqui o meu sólido envolvente. O que foi que eu fiz? Eu tracei o eixo das larguras, né, com 30 graus daquela reta auxiliar, com a largura máxima, que foi 3, o eixo das alturas com a altura máxima, que foi 3, e o eixo das profundidades com a profundidade máxima, que foi 6. E aí, a partir disso, eu fui fazendo retas paralelas. Isso daqui é uma medida de quê? Essa aresta aqui da figura. Largura. Então, eu faço paralelo ao eixo das larguras. Essa medida aqui é uma medida de altura, né? Altura. Então, eu faço paralelo ao eixo das alturas. Essa daqui é uma medida de Profundidade. Né? profundidade. Então, eu faço paralelo ao eixo das profundidades. E assim, ó, a gente faz todo o sólido envolvente, certo? Assim a gente faz o sólido envolvente. Depois que eu faço o sólido envolvente, eu vou para analisar. As partes mais próximas do observador são as partes que pertencem à superfície do sólido envolvente. Então, veja, a face 1, a face 3 e a face 5, ó, são as faces que pertencem ao sólido envolvente. Vamos lá, como foi que eu fiz essa face 1? Eu olhei, é 3 de largura por 1 de altura. Então, 3 de largura já estava, eu marquei 1 de altura, e aí, ó, fiz paralela ao eixo das larguras com 1 de altura, e aqui, ó, fechei. Então, assim eu fiz a face 1. Como foi que eu fiz a face 3? Eu fui olhando. Eu tenho quanto de altura? 1. Já estava aqui 1 de altura. Eu acho que agora alguém entrou. Deixa eu olhar. Entrou. Vamos voltar para a aula. Vocês estão vendo? Sim. Vamos lá. Como foi que eu fiz essa vista aqui? Eu fui olhando aqui, ó, vista lateral direita. 1 de altura, então, 1 de altura que já estava. Depois vem quanto de profundidade? Eu só rebater aqui e eu vejo que é 3 de profundidade. Então, a 1 centímetro de altura, eu marquei 3 de profundidade, paralela ao eixo da profundidade, certo? Depois vem a medida de altura. Quanto? 2, né? Porque total aqui é 3, se aqui é 1, então 3 menos 1, 2. Então, essa altura aqui é de 2. Então, paralela ao eixo das alturas, eu passei aqui, ó, 2 centímetros, tá? Depois, vem a medida de profundidade. Então, aqui, ó, quanto? Rebato, e eu vou ver que é 1,5. A medida de profundidade aqui é 1,5. Então, eu fiz 1,5 centímetro já na superfície do cubo, só medir, né? 1,5 centímetro. Depois, vem a medida de altura, certo? Uma medida de altura. Então, paralelo, quanto? 1, né? 1 centímetro. Então, paralela ao eixo das alturas, eu desci aqui 1 centímetro. Depois, vem uma medida de profundidade. Quanto? Vou rebater 1,5 também. Então, paralelo ao eixo das profundidades, eu passei aqui 1,5. E, para finalizar, 2 de altura, que aqui, ó, eu tenho 2 de altura, certo? Assim eu fiz a vista lateral direita. Como foi que eu fiz a vista superior? Eu olhei para a minha imagem, certo? Olhei para a minha imagem
E aí eu vi que a face 5 é próxima. Então, ela tem 1,5, que eu já tinha marcado quando fiz a vista lateral direita, né? Eu já tinha marcado, só fiz traçar aqui, ó, os 3, né, de largura paralelo ao eixo das larguras. E depois finalizei paralelo ao eixo da profundidade, certo? Após isso, o que é que eu sugiro? Que vocês apaguem o sólido envolvente, apague tudo que não pertence e finalize a figura. Finalize as outras faces, certo? No caso aqui, a face 2, a face 4 e a face 6, tá? Então, do mesmo jeito. Medida de altura paralela ao eixo das alturas. Medida de profundidade paralela ao eixo das profundidades. Medida de largura paralela ao eixo das larguras. Do mesmo jeito. Finalizada a figura, né? Eu tenho que deixar ela toda com as retas nas mesmas espessuras. Não precisa enlarguecer as retas, certo? Só precisa traçar o traço uma vez. Apago bem o que não pertence à figura. Apago aquela reta auxiliar aqui de baixo, certo? Coloco o nome da perspectiva e a escala. A escala para essa imagem foi a escala 1:1, certo? A escala 1:1, ok? E, mais uma vez, eu vou mostrar a vocês. Se, para esse caso aqui, foi que eu vi, vista frontal, lateral direita e superior, certo? Tudo vai depender dos meus eixos. Se eu colocar X e Y para cima daquela reta auxiliar, eu vejo vista superior. Se eu colocar X e Y com 120 graus para baixo, né, da reta auxiliar, eu vejo vista inferior, certo? Então, existem 4 maneiras diferentes de representar uma perspectiva. Se eu colocar o eixo das profundidades para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu colocar para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Quais são as maneiras mais utilizadas? É vendo a vista lateral direita e a vista lateral esquerda. São as maneiras mais utilizadas de se ver uma perspectiva, certo? Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? O professor, Pode falar. não tem nada a ver com o assunto, não. Era mais uma dúvida em relação a. Você está começando as aulas mais cedo? Não, a gente combinou na aula passada de começar de 8h30, e hoje começou de 8h30. Ah, tá. Não, é que eu tava tendo dificuldade para achar o link, eu não sei se. Aí eu Qual usei é o seu link nome? É Caio. Caio Everton. Caio. Não sei se foi você que mandou um e-mail para mim perguntando o link. Foi você? Não, não foi não. Não, acho que Eu foi acho outro que aluno. Aí O você link, manda. ah, o link está numa notícia no Siga A, a primeira notícia. É Aí é. sempre o mesmo link. A Ah, é gente sempre usa o sempre link. o mesmo link. Ah, então tá certo. É porque eu não Você pode sabia o que pegar eu esse tinha link mandado. aí, já salvar para, tipo, vamos supor que no dia o cigarro não esteja funcionando. Então, você salva num arquivo seu, esse link, e aí sempre é o mesmo link, certo? Que a Pronto, gente vai entendi. utilizar. Era só E, essa mais uma dúvida. vez, relembrando, eu vou pegar o e-mail de todo mundo e vou colocar lá no Google Agenda fazendo o convite, para evitar de estar aparecendo essas imagens. E aí, vocês já vão começar a aprender a usar o Google Agenda, que é muito bom, é muito fácil de trabalhar. E é ótimo porque ele avisa vocês o horário de aula. Avisa os compromissos que você tem no Google Meet, certo? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre perspectiva isométrica? Não? Então, vamos para cavaleira, certo? Qual é o conceito de perspectiva cavaleira? Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos da largura ou profundidade e altura formem entre si um ângulo de 90 graus. Vamos lá. Quem lembra o que são projeções cilíndricas oblíquas? Quem lembra lá da primeira aula?
Projeções cilíndricas oblíquas. São aquelas, o quê? Que os raios projetantes partem do infinito, mas que os ângulos são oblíquos, ou seja, são ângulos diferentes de 90 graus. Então, a figura, ela não é representada em verdadeira grandeza. Parte da figura não está em verdadeira grandeza, certo? Perspectiva cavaleira. Então, vamos ver de novo. Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos da largura ou profundidade e a altura formem entre si um ângulo de 90 graus. E o eixo da profundidade ou largura formem entre si ângulos de 120, 135 e 150 graus. Gente, por que assim? Profundidade ou largura? Porque vai depender. Para a perspectiva isométrica, a gente vai ter sempre um ângulo de 90 graus. Deixa eu só dar uma zoada aqui, só um minuto. Vamos lá, vamos voltar. Sempre a gente vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Vai ter um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus vai ser o eixo de Z, que é das alturas, e aqui, ó, largura ou profundidade, certo? Você que vai escolher. E o ângulo inclinado, certo? O ângulo diferente de 90 graus pode ser 120, 135 ou 150 graus, que ele pode ser também largura ou profundidade, certo? Pode ser largura ou profundidade, ok? Então, perspectiva cavaleira, sempre vamos ter um ângulo de 90 e um outro ângulo diferente de 90 graus. Mais uma vez, se eu desenhar com 120, 135 ou 150 graus, eu vou ver a vista inferior do objeto. A gente não quer ver vista inferior, a gente quer ver sempre vista superior, que aí eu vou mostrar a vocês como é que faz. Mas antes de tudo, antes de eu mostrar a vocês, lembram que é decorrente das projeções cilíndricas oblíquas, né? Então, vai ser necessário utilizar um fator de redução. Por quê? Olha só. Como a projeção de um objeto oblíquo a um plano não apresenta a verdadeira grandeza, certo? Não é em verdadeira grandeza, vai-se necessário o uso de um fator de redução no eixo da profundidade ou largura, ou seja, no eixo que eu vou colocar aqui diferente de 90 graus, certo? No eixo que for diferente de 90 graus, eu tenho que usar esse fator de redução, apenas nele, certo? E esse fator de redução vai ser diferente para o ângulo, ou seja, se for o ângulo de 120, é um fator, se for 135, é outro. Vou mostrar no próximo slide. Mas eu quero que antes vocês olhem o seguinte, veja a diferença em eu utilizar o fator de redução e eu não utilizar, tá? Se eu não utilizar o fator de redução, a figura vai parecer ser maior do que o que ela realmente é. Observa aqui nessa imagem. Vocês estão vendo que aqui é um cubo, né? Quando eu não utilizo o fator de redução, que eu represento ele na perspectiva cavaleira, ele não fica um cubo, ou seja, ele fica maior do que o que ele realmente é, certo? Então, é necessário utilizar o fator de redução na perspectiva cavaleira, ok? Quanto que vai ser esse fator de redução? Vamos olhar aqui, ó. Primeira coisa, se eu quero ver vista superior, então, se for 120 graus, aí eu faço 120 menos 90, 30. Então, esse inclinado aqui, no caso, para esse exemplo, está a profundidade, mas pode ser a largura, certo? Então, está a profundidade. Então, 120 menos 90, 30. Então, eu faço 30 graus. Quando for 30 graus, certo? O fator de redução é de 0,66, ok? Aqui, 45 graus. Por quê?
90 menos 135, 135 menos 90 dá 45. Então, se eu quero ver a vista superior, eu vou traçar 45 graus. Então, quando for o ângulo de 45 graus, o fator de redução é de 0,50, certo? 0,50. E aqui, para finalizar, tá? O ângulo de 60 graus, certo? Ou seja, se for 150 menos 90 dá 60 graus. Então, eu vou usar o ângulo de 60 graus. Veja que quanto maior o ângulo, né? Quanto mais inclinado, menos eu vou vendo a vista lateral direita. Eu vou perdendo menos a visão da vista lateral direita, certo? Então, o ângulo vai variar. Quando for o ângulo de 45 graus, eu vou usar o fator de redução de 0,50, certo? Gente, por que que o de 30 é 0,66? Porque 30 graus representa 2/3 de 90 graus. Então, é 0,2 dividido por 3 é 0,66. Então, toda a medida de profundidade, para esse exemplo aqui, ó, foi multiplicado por 0,66, certo? Por que que 45 graus é 0,50? Porque 45 é a metade de 90, ou seja, 1/2. 1 dividido por 2 é 0,50. Então, para esse exemplo, toda medida de profundidade eu multipliquei por 0,50. Por que que para 60 graus, certo? O fator de redução é 1/3. Porque 60 graus representa 1/3 de 90 graus, tá? Então, 1 dividido por 3 é 0,33, ok? Gente, na literatura existem outros fatores de redução, certo? Ou seja, por que existem outros? Porque existem, você pode, esse ângulo aqui pode variar, você pode usar outros. 120, 135 e 150 são os mais utilizados, tá? São os mais utilizados. Então, vocês podem encontrar outros fatores de redução na literatura. E também, tá? E também é importante, importante lembrar que no livro tá errado, tá trocado. 30 graus já é o livro 2, tá, gente? Eu já vou postar o livro 2 hoje. 30 graus lá tá 0,33 e 60 graus lá tá 0,66, ou seja, tá trocado, tá errado no livro, certo? O que está correto é esse aqui, o slide. Então, como é que eu vou desenhar a minha vista cavaleira? Primeiro passo, desenhar os eixos, x, y e z. X e y aqui para esse exemplo, z sempre 90 graus, né? E x aqui, que for, no caso, a largura, formando aqui 90 graus, certo? E aí eu vou escolher o valor de y, que no caso aqui, eu botei também, vendo a vista lateral direita, tá? Y como o comprimento ou profundidade, certo? Então, eu fiz 90 graus e aqui, ó, tá? Acho que foi 30 graus, foi o que eu desenhei, foi 30 graus, certo? Mais uma vez, analiso as minhas vistas, né? Desenho sólido envolvente. Lembrando, sólido envolvente é opcional. Você desenha se quiser. Você pode fazer direto, certo? O que é que eu recomendo? Primeiro, quando estiverem assistindo a aula, vá fazendo igual o que eu fiz na aula. Tentem fazer essa figura aqui em perspectiva, tá? Tentem fazer. Primeiro, o que é que eu recomendo também? Façam a primeira vez que vocês forem desenhar outra figura, né, que não estejam vendo, faça com o sólido envolvente. Na segunda, você já tenta fazer sem o sólido. Não conseguiu? Volta e faz com o sólido envolvente. Não tem problema, certo? O sólido é só para tentar deixar mais fácil. Então, veja, quanto que é a largura máxima? 3. Então, eixo das larguras com 3. Quanto que é a altura máxima? 3. Então, eixo das alturas com 3. Veja que aqui agora, ó, é 90 graus o ângulo. Então, ó, ficou um quadrado. Quando eu tracei paralelo. É até mais fácil, porque para quem tem o papel milimetrado, né?
já vai facilitar, porque você já tem retas horizontais e verticais no papel milimetrado. Você vai ter que desenhar paralelas somente aqui os eixos, certo? Somente os eixos. Somente o eixo inclinado, no caso aqui, de 30 graus. Eu fiz isso aqui com 30 graus. Veja, quanto que é a profundidade máxima? 6, mas eu não usei 30 graus. Então, o fator de redução de 30 graus é 0,66. 6 vezes 0,66 dá 3,98. Então, pode aproximar, ficou 4. Então, a profundidade máxima aqui ficou 4. Fiz o meu solo envolvente, mais uma vez, com retas paralelas, o que é medida de largura, paralela à largura, o que é altura, paralela à altura, o que é profundidade, paralela à profundidade, certo? E depois, o mesmo jeito da isométrica, eu fui fazendo aqui, sendo que sempre aplicando o fator de redução apenas nas medidas de profundidade, certo? Quando aqui era 3, né, a profundidade aqui, que é 3, eu apliquei o fator de redução, 3 vezes 0,66, eu acho que dá quase 2, dá 2, eu não me lembro direito, gente, não me recordo. Acho que dá 2, dá 2. Depois aqui, ó, 1,5 vezes 0,66 dá 0,75, mesma coisa aqui. Então, o resto, a largura e a altura, eu fiz com as medidas normais, as medidas que estavam aqui. Apliquei fator de redução apenas nas profundidades, certo? E aí, ó, depois finalizei a figura, né? E aqui está a perspectiva cavaleira. Apesar de a gente ter utilizado o fator de redução, a escala é a escala 1:1. Por quê? Porque eu não trabalhei com escala, certo? Eu trabalhei com o fator de redução, apenas nas profundidades. Eu não usei escala nas outras medidas, certo? Apenas o fator de redução na profundidade, que essa é uma regra da perspectiva cavaleira. Então, a escala aqui também foi a 1:1, ok? Os exercícios que eu vou passar para vocês vão ser sem escala, certo? Vai ser um exercício sem escala. Vou passar 2 imagens para vocês fazerem, que vocês vão fazer direto, sem precisar usar a escala. Na próxima semana, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula de uma figura mais complicada, e eu vou fazer as vistas dessa figura, e eu vou fazer a perspectiva dessa figura, tá? Usando a escala, certo? Então, a próxima aula vai ser uma aula de revisão, que vai ser uma aula só prática, não vai ter teórica, porque, teoricamente, vocês já sabem o que é perspectiva, já sabem o que é vistas ortográficas, certo? Então, na próxima semana, eu acho que nem precisa ter o nosso encontro, eu vou só postar, tá? Essa aula que eu vou gravar para vocês, vai ser a aula prática, só para vocês verem como que faz uma figura mais complicada e utilizando fator de escala, tá? E na próxima semana eu vou postar essa aula e vou postar também uma atividade mais complicada, para vocês aprenderem a fazer, né, usando o fator de escala, tá? E uma figura mais elaborada, certo? Então, a próxima aula vai ser isso. Sob perspectiva cavaleira, também existem 4 maneiras de representar um objeto, certo? Vendo a vista superior, né, que aí eu vou usar aqueles valores e colocar eles acima da horizontal, ou eu uso os valores, né, com o ângulo original e vejo vista inferior. E, mais uma vez, se eu escolher o eixo das profundidades para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu escolher o eixo das profundidades para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Então, vamos lá. Vamos agora à perspectiva cônica. Gente, perspectiva cônica, eu vou só mostrar a vocês o que é, tá? Eu não vou ensinar a desenhar. A perspectiva cônica
é só para vocês entenderem, certo? Inclusive, já foi até questão de Enem, foi perguntando sobre perspectiva cônica. Vamos lá. O que é perspectiva cônica? Ela é resultado das projeções cônicas de um objeto sobre um plano, levando-se em consideração a distância e a altura do olho do observador com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Perspectiva cônica é a maneira mais real de representar um objeto. Ela é decorrente das projeções cônicas. Quem lembra o que é projeções cônicas? Projeções cônicas é aquelas que os raios projetantes partem do finito, ou seja, partem do centro de projeção. Por exemplo, aqui, ó, todos os raios projetantes partem do centro de projeção, certo? Então, ela é a maneira mais real de representar um objeto, ok? Ela pode ser com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. O que é isso? Um ponto de fuga é quando apenas uma medida, para esse exemplo aqui, ó, apenas a profundidade, as medidas, as arestas da profundidade, elas vão todas em encontro do ponto de fuga. Veja que largura e altura são 90 graus, certo? Medidas de largura e altura são feitas paralelas a 90 graus. A medida de profundidade aqui, ó, ela é feita, certo? Em busca daquele ponto de fuga. Elas não são paralelas. Essa não é paralela a essa, que não é paralela a essa. Ela é feita sempre, ó, à procura daquele ponto de fuga. Se for 2 pontos de fuga, veja que apenas a medida da altura aqui, ó, que permanece 90 graus. Eu botei um ponto para profundidade e outro ponto para largura, certo? Então, veja, medidas de largura são feitas em procura, certo? Do ponto de fuga da largura. As medidas de profundidade são traçadas em encontro do ponto de fuga que representa a profundidade, tá? Aqui, com os 3 pontos de fuga, um para largura, um para altura e outro para profundidade. Então, não existem retas paralelas nesse exemplo aqui, certo? Quando estão 3 pontos de fuga, né? Cada medida, né, vai ser sempre feita em encontro com aquele ponto de fuga. O que é que vai depender se eu vou fazer uma figura de 1, 2 ou 3 pontos de fuga? Vai depender do que eu estou representando, se vai ser uma figura mais complexa ou não, se a altura do olho do observador, né, em relação à figura. Veja que aqui, ó, eu estou vendo tipo a figura de frente. Aqui eu estou vendo um pouco mais acima, e aqui eu já estou vendo mais acima, mais superior. Então, vejam aqui exemplo. Antes disso, me digam uma coisa. Eu quero que vocês me respondam. Vocês acham que a gente enxerga tudo que a gente vê em perspectiva isométrica, em perspectiva cavaleira ou em perspectiva cônica? O que é que vocês acham? Cônica, professora? Cônica. Alguém mais acha outra coisa? Alguém mais? Alguém discorda? Não? Estão com vergonha de falar? Tenham vergonha não, meu povo. Tenham vergonha não. Alguém acha que é a isométrica ou que é a cavaleira? Se ninguém fala, então acredito que ninguém acha. Realmente, a gente enxerga através da perspectiva cônica. Por quê? Ó, a gente enxerga em verdadeira grandeza? O que é que vocês acham? A gente vê em verdadeira grandeza? Hein, gente? Vamos lá. Quando vocês estão viajando, vamos supor, quando a gente está indo para a capital, né? Vamos pensar assim, na cidade que tem muito prédio, que geralmente, né, não tem mais prédio a capital, as cidades maiores. Que a gente está se aproximando, que a gente vê de longe a cidade, olha, estou chegando em João Pessoa, está lá João Pessoa.
Eu não começo a ver aqueles prédios bem pequenininhos, nunca fui de uma pessoa, viu? Detalhe. Eu não começo a ver aqueles prédios bem pequenininhos quando eu tô... Hein, gente? É. Os prédios são daquele tamanho, bem pequenininhos, como a Não. gente vê? Não. Não. A maneira que eu vou me aproximando do prédio, a maneira que eu vou me aproximando, eu vou começando a ver ele no tamanho real. Então, a gente não enxerga em verdadeira grandeza. Se eu estou a uma distância, tá você e um amigo, um bem longe do outro, bem longe, você vê ele do tamanho real? Não, você vê ele bem pequeno. Ele é daquele tamanho? Não. Quando você vai se aproximando do observador, você vai vendo ele do tamanho que ele realmente é, certo? Por isso que aqui na perspectiva cônica é levada em consideração a distância do objeto e a altura do olho do observador, porque dependendo da altura que você olha, você vai ver com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, certo? Então, essa imagem aqui, ó, é uma imagem com um ponto de fuga. Veja, por exemplo, esse exemplo, quando a gente está dirigindo na estrada, quem está em linha reta, próximo de mim a estrada é larga, né? Eu estou vendo ali a maneira real. Quando eu vou olhando lá para frente, ela vai se afunilando. Então, aqui, ó, essa é uma imagem de uma figura, né? Com um ponto de fuga, ok? Essa imagem aqui, ó, é com um ponto de fuga, certo? Essa imagem aqui, ó, o observador está mais próximo do prédio, tá? Então, essa imagem é com 2 pontos de fuga. Veja que aqui a altura, ó, está 90 graus, tá? E aqui, ó, largura e profundidade, certo? Estão indo em busca do seu ponto de fuga. E aqui, essa imagem são com 3 pontos de fuga, certo? Então, tudo depende da proximidade do observador em relação à imagem e da altura dele em relação ao que ele está vendo, certo? Então, perspectiva cônica, ela é a maneira mais complexa de se desenhar um objeto, tá? Programas de computador que trabalham com realidade virtual, tipo Revit, Snapchat, todos eles trabalham com a perspectiva cônica, certo? Eles representam os objetos. Lá no final, fica tudo em perspectiva cônica, certo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, ó, essa daqui, ó, tá nos slides, eu vou colocar. Se vocês quiserem fazer todas essas figuras, podem fazer. Isso aqui foi o que a gente fez, tá? Eu vou escolher 2 para colocar lá, para vocês fazerem o exercício, para me entregar até sábado, certo? Eu vou escolher 2, esses 2 eu vou colocar para que não use escala, para que vocês consigam fazer, tá? Vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 questões para vocês fazerem na mesma folha. Vocês vão fazer 4 perspectivas na mesma folha. Vocês vão pegar essa folha, vão dividir ela em 4 partes iguais, certo? Ou seja, vocês vão lá na largura e traçam no meio da largura da folha. Vocês vão lá no comprimento da folha e traçam no meio. Então, vocês vão dividir a folha em 4 partes iguais. Vão fazer 2 perspectivas isométricas de 2 figuras diferentes e 2 perspectivas cavaleiras de 2 figuras diferentes. É isso que a gente faz em sala de aula. Então, é isso que eu vou passar para vocês. Então, em uma questão só, vocês vão responder, né, 4 figuras na mesma folha, ok? 4 figuras na mesma folha, certo? Ok? Então, tem aqui, ó, vão ser uma dessas, certo? Que eu vou colocar para vocês responderem na mesma folha. Eu vou colocar os slides. Se quiserem estudar, podem fazer as 5 questões, certo? Na sala de aula, eu peço para fazer essas 5 questões e me entregar as 10 figuras. Uma isométrica e uma cavaleira de cada figura. Como aqui é no computador, dá muito trabalho para mim corrigir pelo computador, então eu só vou botar 2. Mas essas 2, vocês vão responder na mesma folha em uma única questão, ok? Vamos voltar.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Você vai colocar o livro hoje, professora? Vou colocar o livro 2 hoje, sim. O livro 2 eles já vão utilizar menos, mas lá tem falando sobre perspectiva. Fala de perspectiva cavaleira e fala de perspectiva isométrica. Vocês têm que olhar lá no sumário quais são as páginas, porque eu me lembro que não tem um capítulo falando sobre isso. É no final, sabe? De 2 capítulos diferentes. Tem que olhar lá no sumário onde é que está, quais são as páginas. Mas eu vou colocar o livro agora, quando terminar a aula, eu já vou colocar o livro. Colocar o livro, colocar as aulas, colocar já as atividades. Lembrando, essas atividades vão ser 4 questões, certo? Uma perspectiva, 2 figuras, aí dessas 2 figuras, fazer 2 isométricas e 2 cavaleiras, ok? Na mesma folha. Ok. Ah, Coloca o alguém- slide também, por favor. Vou colocar. Eu sempre me esqueço de colocar. E quando o aluno manda um e-mail, professora, bota o slide aí que eu me lembro. Eu vou e boto, mas eu vou botar agora. Certo? Certo, obrigada. Pronto. Então, próxima semana não vai ter nem esse nosso encontro aqui, porque próxima semana seria só uma aula prática, certo? Aqui é só aula teórica. Então, eu vou postar na próxima semana só os vídeos e a atividade. Ok? Os vídeos e atividade para vocês me entregarem até o sábado. E na semana seguinte já é a prova, também não tem encontro. Então, a gente vai passar aí 2 semanas sem se ver. Certo? Tá com dúvida? Tem alguma dúvida? Professora, manda e-mail. Tentei falar com a monitora não me explicou, eu não entendi. Me explique. Certo? E aí, a gente tenta marcar uma aula, né? Para quem está com dúvida. Certo? Mas, assim, essa aula é só teórica, eu não tenho como. A gente tenta fazer, para tentar esclarecer. Ok? Querem fazer alguma pergunta? Não querem fazer? Então, tenham todos um bom dia. Daqui a pouco eu estou colocando as coisas no Siga A, certo? Professora, Oi. quer que manda o e-mail, não? O e-mail de vocês? Isso. Eu tenho esses e-mails do Siga A, eu vou usar o e-mail do Siga A. Eu vou lá no Siga A, que eu tenho acesso aos e-mails de cada um. É o e-mail que está cadastrado no Siga A. Deixa eu só olhar aqui, que eu acho que eu tenho. Só um minutinho, peraí. Professora, quando eu saí da aula agora, que eu saí sem querer, eu consegui entrar sem precisar que Eu acho você... que talvez porque eu já tinha autorizado. Ah, então é. É porque Deixa ela eu já olhar tinha aqui, só um permitido. minutinho. Deixa eu só confirmar se eu tenho esse e-mail, que eu acho que eu tenho. No Siga A tem. Tem tanto o normal como o institucional. Eu quero ver onde é que tem, mas eu acho que quando eu venho aqui na tarefa, não aparece o e-mail para mim. Gente, tem como a gente, vamos fazer o seguinte, escolher uma pessoa da turma, vocês não têm um grupo, né? Nesse grupo tá todo mundo? Acho que tá. Nós já Ah, estávamos fazendo isso também. Não, Já não tô estava não. colocando a listinha. pronto. Vamos supor, Rayala, você que é mais participativa, você organiza isso para mim, você pede no grupo todos os e-mails. Quem não está no grupo, peça, dê o telefone, escreva aqui para a Rayala agora, escreva aqui no chat para adicionar. E aí você pode organizar isso para mim, você pega essa lista de e-mails e manda para o meu e-mail, porque se todo mundo for mandar, eu vou ficar perdida. Cada um, meu e-mail é esse, meu e-mail é esse. Certo, professora. Tem Eu como faço. você tenta juntar aí todos os e-mails, o máximo que você conseguir do pessoal que está no grupo e manda para mim, que aí eu vou fazer o convite pelo Google Agenda para ver se para de estar aparecendo essa autorização para entrar. Ó, Kennedy não está no grupo, então você adiciona ele, por favor, quem for o administrador do grupo. Tem mais alguém que não está nesse grupo?
Ó, a menina pediu, manda aqui o link do grupo, então quem puder, manda aí o link para o pessoal entrar. Tem como alguém mandar o link do grupo aqui no chat? Pronto, Pedro Henrique mandou. Quem não tiver no grupo, gente, entre, que é para poder. É até bom para vocês, para tirarem dúvida. A professora disse isso, a professora disse isso, eu tirei essa dúvida, professora. É até melhor, certo? E aí, Rayala, eu vou ficar aguardando essa lista de e-mail, certo? Que aqui no SIGA, para mim, só aparece, por exemplo, Adna. Aí, porque eu estou em outra turma. Aí, quando eu boto assim, enviar e-mail, só aparece o nome dela, Adna Hortência. Não aparece o e-mail. Eu não consigo copiar o e-mail. Ver o e-mail completo. Ok? Então, tenham todos um bom dia. Eu vou postar agora as coisas no Siga, certo? Tchau. Professora, bom dia, tchau. Bom dia, Mando tchau. já. Tchau.